Nós vamos agora para o caso Isa, a adolescente grávida de 8 meses assassinada na cidade de Rio Branco do Sul. Mesmo com tantas dúvidas sobre a morte, o delegado segue convencido que o Juan é o único suspeito. Nem o exame de DNA, o novo depoimento da irmã mais nova ou a falta de versão do próprio acusado são capazes de mudar a convicção do delegado que preside o inquérito. É isto, Vilches? E sabe o que é mais curioso disso tudo, Paulo? E também o pessoal de casa que assiste Cidade Alerta? Nós entrevistamos o delegado agora à tarde em Rio Branco do Sul, que falou que essa semana ele vai encerrar a investigação e já vai mandar para a justiça. E ele disse pra gente nessa entrevista que ele se baseou fundamentalmente em apenas 2 elementos de prova para ter essa convicção de que foi o Juan que matou a Isa. E ele nos apresenta nessa reportagem exatamente o que são esses 2 elementos de prova. Vocês vão conhecer agora na reportagem, acompanha aí. Para o delegado, uma investigação simples. Bastou uma testemunha ocular, bastou uma prova técnica. E assim, ele chegou ao único suspeito do crime. As investigações elas já estão bem adiantadas, né? Todas as diligências que a gente pretendia fazer e que o decorrer ali das investigações sugeriram que a gente também fizesse, dão conta da participação do Juan como autor de um feminicídio e também do aborto ali do filho esperado pela Isabelle. Mas a motivação que as investigações aqui indicaram é de que teria sido uma crise de ciúmes em razão ali da gestação, que ele tinha dúvida se o filho era realmente dele, se era de outra pessoa. A testemunha ocular é a irmã mais nova de Isa, de 14 anos. A menina estava na casa quando houve o único disparo fatal. Isa tinha 17 anos e estava grávida de 8 meses. O que a irmã contou na entrevista, falou também na polícia. Eu abri a porta empurrando. E aí, o que você viu? Eu vi a Isa ensanguentada na cama e ele falando que a Isa tinha se matado. Você viu arma? Não, infelizmente não vi nenhuma arma lá. Mas a menina só disse isso num segundo depoimento para a polícia. No primeiro, ela mentiu. Disse que entrou na casa e já encontrou a irmã morta. E não indicou um suspeito, não. Você mentiu para a polícia? Sim. Por quê? Porque eu fiquei com medo dele e ele tinha me ameaçado. Ele falou, se você contar alguma coisa para a polícia, você vai ser a próxima. Mas você sabia que isso poderia dar mais problemas para você, porque você estava protegendo um homem investigado de ter matado sua irmã. Eu não estava protegendo ele, eu não sabia que ele era investigado. Eu simplesmente fiquei com medo. Por causa dessas idas e vindas, a menina será ouvida na justiça no mês que vem, com auxílio de um psicólogo, na presença da juíza, da promotora e dos advogados. O delegado informou que esse procedimento é normal e que a polícia não é obrigada a cumprir esse protocolo, a não ser se a menor ouvida fosse vítima de violência sexual ou tivesse menos de 7 anos. O depoimento inicial, né, dessa testemunha foi, segundo ela, dado ali uma situação de emoção ainda pela perda recente da irmã. Ela primeiro trouxe uma versão dos fatos, no segundo depoimento ela trouxe outra versão e teria dado essa justificativa para a primeira versão. E daí na segunda versão ela conta o que realmente tinha acontecido. Esse depoimento foi colhido, né, seguindo todas as formalidades legais, então até mesmo para fins de eventual nulidade mais para frente, tudo, poucas chances. Poucas chances de se anular, né? A gente não trabalha com essa hipótese, né? Todo o trabalho legal aqui, processualmente falando, foi feito de forma exemplar, então não há cabimento assim, de nulidade nesse depoimento. Esse novo depoimento da testemunha foi convocado pela defesa de Juan. Mais uma tática, que faz parte de uma estratégia ampla. Juan fugiu da cena do crime, se entregou só 12 dias depois, mas durante esse tempo divulgou uma versão própria para o que aconteceu. Em vídeos feitos por celular e mandados para o advogado, disse que Isa se matou. Já na entrevista para a RIC TV, sugeriu que uma outra pessoa possa ter matado Isa. A Isa
não sei se foi assassinada ou se matou, eu não posso dizer o que foi. Estão falando que tudo fui eu. Não tem nem lógica de ser eu. Porque o carinho desde quando eu namorei ela, me juntei com ela, sempre cuidando dela. Eu devo mesmo, tenho 3 homicídios. Eu amo muito. Amo muito. Amava as duas igual. A Isa mais ainda, mas eu peço pra que fale a verdade. Mas quando era pra valer, Juan fugiu da raia. Preferiu ficar quieto no depoimento para o delegado. A versão dele sobre os fatos é importante, principalmente nesse caso em que ele se diz inocente. Todavia, a estratégia da defesa é exercer o direito de defesa através da mídia e não aqui na delegacia, não nos autos. Então, o que a gente trabalha é o que está nos autos, né? A delegacia, o processo penal, ele não vai se pautar naquilo que é veiculado unilateralmente pela estratégia da defesa na mídia. Então, seria importante, sim, ele trazer a versão dele para a gente, todavia não foi o que aconteceu. Isso faz diferença para o senhor? Com base nos elementos que a gente tem, não. O delegado conta também com uma única prova técnica: o exame que irá atestar como Isa morreu. Nesta entrevista, ele antecipou essas informações, o que o tornou convicto do homicídio. O laudo pericial ele traz a informação de que o tiro foi a curta distância, né, por algumas características ali que esse tipo de disparo deixa na pele da pessoa, na parte óssea da pessoa, né? Então, esse disparo a curta distância, também o orifício de entrada local da entrada do disparo sendo na narina direita, somado ali com o fato da vítima ser canhota, né? Uma posição completamente antinatural. Claro que, em se falando, né, de possibilidade, tudo pode acontecer. Ela pode ter se suicidado com aquele tiro, naquela posição. Todavia, não é o que a literatura, o que o laudo pericial indica. A literatura, os trabalhos ligados à perícia, indicam que uma pessoa, quando se suicida, ela faz que tipo de movimento com uma arma de fogo? Sim, geralmente é um tiro encostado, né, ou na região da têmpora, ou na região aqui embaixo do maxilar. Então, esse local de entrada realmente não é indicativo de suicídio. Laudo indicando um tiro característico de homicídio. Testemunho ocular de quem estava na cena do crime. Serão indícios suficientes para condenar Juan? Essa pergunta levará um tempo para ser respondida. O fato é que, para a polícia, serviram para o indiciar por crime de feminicídio e também por crime de aborto. E não podemos nos esquecer, nós estamos falando de um homem que será indiciado pela polícia de Rio Branco do Sul e que já responde por um triplo homicídio e que, por causa disso, fugiu da cidade dele e veio aqui para a região metropolitana de Curitiba com a decretação de prisão já determinada pela justiça a pedido da polícia. Claro que muita coisa ainda pode acontecer e eu tenho certeza que vai acontecer na justiça, porque, como a gente já mostrou na reportagem, o Juan ficou quieto na polícia. Só está esperando os laudos serem apresentados e ver exatamente qual vai ser a alegação e as provas apresentadas pela polícia para ele apresentar ali na justiça a defesa dele. E não será surpresa nenhuma, viu, Paulo, se na defesa lá na justiça ele chegaria a apontar o dedo para alguém. Dizer que, além de não ter sido ele o assassino, apontar o dedo e acusar uma outra pessoa. Espere e verá. Pera lá, viu? Você me deixou agora com a pulga atrás da orelha. Você sabe de alguma coisa mais além do que você disse? Há alguma suposição mais... algum elemento que possa desvirtuar esse entendimento tão taxativo de quem investiga o inquérito? Não, o telespectador que assistiu a reportagem e prestou atenção, ele percebeu. Veja, toda a estratégia da defesa é baseada em municiar nós da imprensa com informações que vão fazer o contraponto da polícia. Enquanto o Juan estava foragido, o que ele fazia? Gravava vídeo pela internet, dizendo que ele era inocente e dizendo que a Isa se matou. Gravava vídeo, mandava para o advogado mandava para a televisão divulgava. Quando nós da RIC TV fomos lá, entrevistamos o delegado e mostramos aqui o laudo dizendo que a perícia indicava que um suicídio seria improvável,
ele já mudou completamente a história. E na entrevista para Rick TV, o que ele disse? Não, pode ter sido eu não matei, mas uma outra pessoa pode ter matado, tanto é que a arma do crime sumiu, dando a entender que outras pessoas da família da Isa pudessem ter cometido esse assassinato. E quando ele teve a oportunidade de argumentar, fazer a defesa dele na polícia, ele ficou quieto. Ou seja, tudo leva a crer que a estratégia de defesa será tirar o da reta e colocar o de alguém. Mas aí vai no sentido já trilhado pela presidência do inquérito, no sentido de que seria ele o autor, seria ele o único, digamos, suspeito. Por isso o indiciamento da polícia. Agora, na justiça, tudo pode mudar. Na justiça, inclusive a estratégia de defesa, o advogado de defesa já começou a produção de prova antecipada. Nós já mostramos aqui. A irmã da Isa, a testemunha ocular, a menina de 14 anos, vai prestar um novo depoimento à justiça, com escuta especial. Um psicólogo irá ouvi-la nesse depoimento, numa sala, e numa outra sala, juiz, promotores, advogados vão acompanhar tudo, podendo fazer perguntas também para essa menina. Qual a intenção da defesa do Juan em chamar essa menina para um novo depoimento? Desacreditar essa testemunha? Tentar fazer com que ela desminta o que ela já disse para a polícia e dê uma outra versão agora? Lembre-se, para a polícia, ela é a principal testemunha. Para a polícia, essa menina viu o crime. Para a polícia, essa menina diz que quem matou a irmã dela foi o Juan. E se na justiça ela, por alguma razão, mudar essa opinião? É a estratégia de defesa. A defesa conta com isso. Estamos falando de uma menina de 14 anos de idade. O Juan, em algum momento, pra gente encerrar, em algum momento ele admite que estivesse tendo algum namoro com as duas irmãs e, eventualmente, é só uma pergunta, hein? Eventualmente elas poderiam estar entre elas disputando esse amor? Isso foi mencionado no depoimento, na entrevista que o Juan deu para a Rick TV, e também foi citado no depoimento da irmã mais velha da Isa e da mãe da Isa. Então, a autoridade policial, formalmente, tem conhecimento desse triângulo amoroso. Isso é relevante para o inquérito policial? Não. Para o delegado do caso, Juan matou a Isa por ciúmes. Ciúmes por quê? Porque ela mandou mensagem, trocou mensagens com um rapaz, em mensagem de celular que nós já mostramos aqui no Cidade Alerta, e também surgiu a versão em depoimentos de pessoas conhecidas e de familiares de Juan, dando conta de que, na família, ele virou piada. Ele era chamado, ele era, palavras dos depoimentos que nós trouxemos aqui, de corno, porque nas palavras de familiares, a filha que a Isa carregava não era dele, era de uma outra pessoa. E isso, para a polícia, também acabou fortalecendo esses ciúmes que ele tinha da Isa. Esse é o real motivo por assassinato da Isa cometido pelo Juan na versão da polícia. Se eles formavam um triângulo amoroso, isso é uma justificativa de defesa que ele apresentou nos vídeos, para que nós aqui do Cidade Alerta divulgamos. Mas isso para a polícia não quer dizer absolutamente nada, porque quando ele teve a chance de apresentar isso como defesa na polícia, ele ficou quieto. Obrigado, Vilches. Vamos continuar acompanhando, quer dizer, estaria então esse rapaz com as duas irmãs, uma de 14 e a outra que foi morta? Bom, gente, vem